Olá, buenos dias, tudo bem? Então vamos a fazer uma revisão da trilha. Então, vamos o que? Trabalhar, recordar o pretérito indefinido. Quando que em nossa vida necessitamos a menudo o que? Frequentemente de falar de coisas que o que nos passaram, né? E se quedaram no que? No passado. Então, eu uso o pretérito indefinido. E na gramática da língua espanhola, o pretérito indefinido é o pretérito simples. Então, às vezes, vocês vão encontrar pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples. É a mesma coisa, né? Depende de que país, mas... Então, o tempo serve para falar o quê? De momento revolto, sem interferência do presente. Então, ele fala do passado, mas sem interferir o quê? No presente. Então, vamos lá. Reggaeton se convertiu em quê? Em los gêneros musical, o quê? Mais exitoso do mundo, tá? Então, eu vou utilizar o quê? O verbo convertir. O verbo convertir, eu me converti, convertesse, convertiste, convertiu, nós outros nos convertemos, vós outros converteste e usted, ellos, ellas se converteram, tá? Vamos lá. O samba de roda brasileiro foi. Então, eu estou utilizando o verbo ir. Então, no indefinido, ele vai se quedar foi. Por que ele vai se quedar? Porque ele é um verbo irregular, criado em La Bahia de Todos os Santos. Então, vamos, o verbo ir. O verbo ser. O verbo ser, o verbo ser, nesse pretérito indefinido, ele vai cambiar. Então, ele não vai ficar como no presente, né? Sois, então, ele vai ficar fui, fuiste, fuiram, fuiste, fuimos, fuiram. Então, é o que? O verbo ser, mas o verbo no indefinido, ele vai ficar nesta conjugação, porque ele é um verbo irregular. Já o tango tubo influência de outro gênero, como o que? Milonga e habanera. E esse vai ser o que? Tubo, no indefinido, ele vai ficar o que? O verbo tener. Veja que é completamente diferente do presente. Então, vai se quedar tube, tubiste, tubiste, tubo, tubimos, tubistes e eles tubieram. Então, esses são os verbos irregulares. Aí colocamos aqui já o pretérito perfeito, tá? O pretérito imperfeito, ele também fala do passado, certo? Então, nosso passado está lendo só que este é o hábito que você tem, que você faz todos os dias, certo? Que são habituais, coisas que você faz habitual. Veste roupa, escova os dentes, almoça. Então, esse já também fala do passado, só que são coisas habituais, certo? Então, são costumes que solemos o quê? Repeti-los. Rugar, passear, divertir. Niño, repetíamos cada ação desse largo de los dias. Já em língua espanhola, quando necessitamos descrever algum sucesso, certo, passado. E também referimos-se a algumas coisas que hacemos com frequência, utilizamos sempre o que? O pretérito imperfeito, certo? Quando estava de vacaciones, jugava los juegos com mis primos. Você está vendo que a terminação é aba. Em português é o que? É o V, estava, cantava, e aí em espanhol, o que nós vamos colocar? O aba, certo? Ao final, aba. E estava, rugava,
cantava, amava. Então, eu vou utilizar o verbo no pretérito imperfeito terminado em ar. Isso, terminado em ar. Estar, rugar, amar, certo? E aí tem, me gustava escuchar las canciones de bossa nova, de mim o que? De meu abuelo, sim, do meu avô. Aí já o tener e bailar. Em minha adolescência, tinha alguns amigos que bailavam sem parar em la discoteca. Vocês perceberam que o verbo tener, ele vai se quedar tenia, tá? E o bailar, que é um verbo regular, ele vai ser o quê? O aban, tá vendo? Como é a terceira pessoa, eu, ellas e os te aban. E não se olvida que tem que ver recordando que o verbo regular são verbos que não muda o quê? A raiz, só muda o que? A desinência, acorda? Então, só para vocês recordar que usava aba para os verbos regulares. Você vê que o verbo tener, ele já é um verbo irregular, e aí ele passa o quê? No pretérito imperfeito, tenia. Tá? E aí, importante, aqui, aquilo que eu havia dito, né? O pretérito imperfeito está caracterizado pela terminação aba. Cantava, amava, hablava, caminhava, quando os verbos terminados com ar. Mientras, no entanto, quando o verbo termina em a, e ir, eu vou já mudar porque ia, né? Eu comia, eu bebia, então eu vou utilizar o ia, a estrutura, quando é o verbo regular, né? E o verbo regular e tem verbo irregular. Vamos lá ver como que se queda. Aí a desinência se queda igual, mas o que cambia? A raiz, certo? Veja bem. Há verbo, todavia, que não sigue essa terminação mais comum, tal como o verbo ir, porque você só vai tirar o que? O R, e vai se quedar o que? Iba, certo? Iba, iba. Veja, já o verbo ser, já vai se quedar o que? Era. Tá vendo a diferença? O ir terminado em ir, que nós dizíamos que colocava ia, certo? E, tá vendo? Esse verbo não sigue a mesma terminação dos verbos comuns, que é o verbo ir e o verbo ser. Tá vendo? Então, isso também ai, professora, como que eu vou saber? Isso é estudando. Não tem como fazendo exercício. Aí vocês vão ver a diferença, tá? Por isso que eu falei que não seguia tudo. Aí o pretérito indefinido do indicativo, eu coloquei acá, né, em espanhol, para expressar ação passada que tuviera lugar de maneira pontual ou um espaço temporal que delimitado, tá? Delimitado. E aí aqui tá terminado em ar, e ir. Tá vendo lá? Aprendi isso do verbo regular. Já do verbo irregular eu passei alguns para vocês, que está aqui. Anduve, andar, né? Fica andubi, andubiste, andubo, andubimos, andubiste. E acá são os regulares que vocês do pretérito imperfeito. Esse já é do pretérito imperfeito. E aí
aqueles dois que eu coloquei lá, e mais esse aqui, o verbo ver. O verbo ver. Olha como se queda. Beía, beias, beíamos. E aqui, para usar o pretérito imperfeito, para descrever o que? O passado. La rotina, los lugares de la época, las personas, circunstância e situação, que nos ajuda a ter uma visão mais clara também de um sucesso. E já o pretérito imperfeito se usa de ação habituais, certo? Que são aquela que, né, você faz todos os dias. Uma ação não terminada, ela não termina, mas ela é o quê? Progressiva, certo? E nós nos quedamos por aqui. Hasta la vista. É só que